E aí, amigos projetores, no áudio de hoje eu vou dar um ensinamento sobre os elementais da natureza. O que são os elementais e como são divididos. Eu vou estar falando também sobre cada elemento. Muitas pessoas me pediram para fazer o áudio sobre elementais, enfim, né, tive um tempinho aqui e separei para vocês como funciona esse mundo. É um mundo paralelo ao nosso, eles não ficam na mesma dimensão do que a Terra. É um mundo de difícil acesso, onde apenas pessoas que têm um grau de sintonia bem forte conseguem entrar. Então vamos começar a aula de hoje. Todos os reinos da natureza são povoados por seres imateriais. E esses seres vivem aqui na Terra ou em outros sistemas há muito tempo. São constituídos de matéria éter e são uma classe especial em que são espíritos tão evoluídos e tão grandes que eles têm o seu próprio mundo e sua própria dimensão. E visitam sim, têm a missão de cuidar dos seres humanos e do planeta Terra. Tem funções variadas, alguns cuidam de plantas, minas e ambiente, outros podem estar cuidando sobre produção de dinheiro. Então são vários aspectos aí que os elementais têm esse cargo para auxiliar na vida terrestre. Eu vou estar falando um pouquinho agora o que significa elemental. Espírito divino, vibração, mental superior. Estes são formas de evolução suprema, são espíritos da natureza. Deus concedeu a 3 reinos, assim, foram 3 reinos principais. A oportunidade de evolução a esses 3 reinos são elemental, angelical e humano. A história mesmo fala sobre os seres elementais desde as mais antigas civilizações, e os antepassados de toda a humanidade têm relatos a respeito desses seres. No início da humanidade na Terra, os seres da natureza eram encarregados de cada elemento e cuidavam para que fosse tudo com exatidão e ordem. A Terra, ainda sendo uma massa de gases, de matéria, precisava de elementais do fogo que executaram seu trabalho perfeitamente. Na época dos grandes ventos, os elementares do ar zelaram pela sua evolução desses gases, de modo de tornar o ambiente apto a receber formas de vida. Quando esses gases se precipitaram sobre a água, os elementais da água modificaram o aspecto denso desse líquido. Então iniciou-se a solidificação, surgindo aos poucos os continentes que foram fertilizados pelos elementos da terra. E então, trabalhando com a terra, temos os gnomos e os duendes, que são entidades que habitam as florestas e lugares desertos. Têm a forma semelhante a anões e atuam sobre tudo e sobre todos os que habitam ou transitam nas matas e florestas, dando sinais através de bichos, cobras e aves e semelhantes. A altura aproximada entre 15 a 20 centímetros. Eu já tive a oportunidade de ver um duende e é bem isso mesmo, eles assumem formas para que eles não possam ser percebidos e algumas vezes, raramente, eles assumem a sua própria forma, mas é mais para sensitivos ou clarividentes que conseguem ver esses seres ou ter contato com eles, ou mesmo pessoas normais, se forem a estas regiões, podem estar entrando em contato. Trabalhando com o elemento água, temos as ondinas ou ninfas, que são entidades do amor, que vivem nas águas do mar, lagos, lagoas, rio e cachoeiras, semelhantes a graciosas moças de cabelos longos, comandam toda a fauna aquática e podem encaixar ou incorporar na forma de sereias, dragões marinhos, serpentes, altura aproximada de 30 centímetros. Tem gente que fala que já avistou uma sereia, né? Então seria formas de
ondinas transformadas, incorporadas nesses seres. Agora eu vou estar falando um pouquinho do elemento fogo. Quem são as salamandras mais conhecidas, né? Que são entidades diretas do fogo, que não possuem forma definida, tendo-se, quando as vemos, a impressão de uma forma fundamental humana. O rosto, quando não é velado pelas chamas, é de aparência humana, mas na maior parte das vezes apresentam-se na forma de lagartixas, camaleões ou escorpiões. Elas podem ser vistas também em incêndios, formas tomam-se em incêndios com aparência de caretas ou são basicamente salamandras. Temos aqui também o elemento ar, que tem os silfos, que são entidades de pequena estatura e de poderes magníficos e mágicos que se diferenciam dos outros espíritos da natureza, por serem de uma constituição sem forma definida, uma massa semissólida de substância etérea, por exemplo, fumaça, efeitos de luz através da aurora boreal, arco-íris. Eles têm aproximadamente a altura de 10 centímetros. Além deles, acima temos ainda as fadas, os elfos e os abissais, que vou especificar para vocês em alguns detalhes. Bom, as fadas, sendo a classe que eu mais gosto dos elementais ecléticos, são entidades volutáveis que atuam em todos os reinos da natureza, segundo a necessidade ou ordens recebidas. Apresentam-se muito belas, bolas ou círculos de luz esvoaçantes em fumacinhas e interferindo na coloração e matriz de tudo que existe no planeta. Elas são responsáveis pelas cores, pelo cheiro da planta, pela forma, cada espessura. Elas têm aproximadamente entre 20 a 30 centímetros. Elfos elementais dos metais. São entidades muito semelhantes aos silfos, sem forma corpórea ou definida, pois aparecem de combinação do ar e do fogo sobre os metais. Por serem elementais belicosos, atuam através de cães, gatos, galos de briga, altura aproximada entre 20 centímetros. Abissais, elementos da terra, são entidades que entrelaçam os elementos da terra e da água, e apresentam-se em massa disforme, porém bem densa, e atuam na água e na terra. Na água pode ser encontrados cavalos marinhos, peixes, espadas, camaleões, crustáceos em geral. Na terra temos minhocas, lesmas, caramujos e semelhantes. Então, antes de você matar qualquer tipo desse ser, pense que pode ser um espírito elemental. Os elementais, eles são bem difícil de ter contato. Como que eu posso estar dizendo para vocês? As fadas, no meu caso, você tem que agradá-los. E então, que sempre quis ter contato com uma fada, então eu fiz um jardim no fundo do meu quintal e sempre levava alguns pratinhos com maçãs, que elas adoram maçãs, e mel, e colocava para elas, e sempre sumia. Não sei se era coincidência ou alguém comia, mas eu tinha sonhos relacionados com um mundo paralelo às fadas após isso. Eles habitam o mundo invisível aos olhos humanos. Os elementais vivem em um mundo de universo próprio, com suas leis, filosofias, objetivos e modo de vida totalmente particular. São como espíritos que possuem ligação direta com os elementos da natureza. Essas criaturas são, por isso, chamadas de espíritos da natureza, uma vez que elas vivem em contato permanentemente com a fauna e a flora, as quais têm missão de defender. Elemental significa espíritos puros também, né? São espíritos de pureza. E se você está tentando ter contato com o elemental ou pretende ter algum contato, cuida da natureza, não jogue lixo no chão, preserve o ambiente em que você vive, o mundo em que você vive, que eles vão estar entrando em sintonia com você através disso. Coloque o seu lixo para reciclar, separe, faça suas ações aqui no mundo físico para que você tenha boas companhias também, né? E quem não quer ter uma companhia elemental, uma fadinha te visitando em sonhos ou te ajudando?
É uma coisa que eu deixo aqui para vocês pensar. A aula de hoje foi sobre elementais da natureza. Espero que vocês tenham gostado do áudio e fiquem com Deus. Até o próximo áudio. Eu vou estar deixando aqui embaixo um livro sobre os elementais para quem quiser se aprofundar mais, quem quiser aprender mais, tá? E qualquer dúvida, deixa aqui o contato, comenta aqui o meu áudio, se você, o que você achou, qual as suas dúvidas. Então, é isso aí, pessoal. Curtam a página e o blog. E até o próximo áudio.